Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro e hoje tem um amigaço aqui, um cara que é terceiro piloto da equipe Electric Truck, é o nosso consultor, peraí, como é que é? Conselheiro consultivo. Conselheiro consultivo, que é um nome tão difícil que eu nem consigo falar, que é o cargo que ele tá ocupando hoje na nossa equipe Electric Truck. Seja bem-vindo aí, meu amigo Rodrigão. Rodrigo, Rodrigo Clausen. Rodrigo Clausen. Esse cara é uma enciclopédia aí automobilística, vamos dizer assim, e vai ensinar muito pra gente hoje sobre telemetria, sobre tudo sobre o automóvel, né? Como economizar na hora de pisar ali no acelerador, né? Vamos falar assim. Seja bem-vindo, meu amigo. Cleber, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar junto contigo, com a equipe, né? É uma curva de aprendizado bastante diferente, né? Toda essa cultura, toda essa história bonita que você tem junto com os meninos, aí eu tô aprendendo muito também, tenho a certeza disso. Cara, muito legal. Assim, o Rodrigo foi uma grata surpresa, né? Nós nos conhecemos lá em Interlagos, né, na Old Stock, que inclusive vai ter aí a próxima etapa, vai ser em São Paulo, e esse ano a Old Stock tá correndo fora de São Paulo também, para quem não sabe, então, e você foi lá assistir a primeira etapa, né, e foi muito legal, porque aí bateu o santo já de primeira, né, cara, você manja muita coisa aí de caminhão. Já na sequência, já foi com a gente para Campo Grande, pilotando o motorhome e ganhou o posto de terceiro piloto da equipe. Falei, cara, o cara é muito bom, ele já vai ficar de piloto de teste da equipe aqui também. E muito legal aí você ter chegado na equipe, eu agradeço demais. Mas por que, né, eu tô falando tudo isso? Porque assim, hoje em dia é muito difícil você conhecer pessoas que se alinham à sua energia, né, cara, pra gente poder seguir nesse mundão aí, né, a gente tem muitos propósitos, né, nessa vida, mas um dos nossos propósitos também, queria colocar aqui, é levar a palavra de Deus. Nós temos a Jesus Taon aí, né, e eu me identifiquei muito contigo, com a sua essência também, você é um cara de Deus, e fico muito feliz de você ter chegado aí para a equipe com todo esse conhecimento. Então nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre esse conhecimento do Rodrigo aí, Rodrigo Clausen. Que é um cara... Vamos começar assim, Rodrigo. Quero que você fale o seguinte. Como começou o Rodrigo com carro, com caminhão, com ônibus? Como é que foi isso aí? Kleber, assim, primeiro que a gente vai falar muito ainda, eu costumo de falar que é a mão de Deus, né? Para tudo tem um toque na vida da gente que é uma coisa que é inexplicável. Várias vezes, vários acontecimentos na vida da gente como pessoa, né, como profissional, entre outros. O Rodrigo vem da quarta maior metrópole do mundo, que é Porto União, Santa Catarina. Eu costumo brincar, né? Todo mundo conhece Porto União e não conhece o Rodrigo. Me chamo de Porto União nas empresas. Mas eu nasci em família muito humilde, uma família que tinha pecuária leiteira, né? E desde muito pequenininho, sei lá, 4, 5 aninhos, já andava com meu pai no trator para cima e para baixo, caminhão, maquinário. E aos 12 eu já trabalhava da manhã à noite com o trator, né? Já operava e aí nasce a paixão, né? Eu acho que a paixão na vida da gente é tudo. E eu gratamente consegui conciliar na minha carreira profissional a formação com a paixão por fazer aquilo que eu faço. E quando a gente coloca coração e amor, é insuperável, né? É igual no casamento, né? Quando a gente coloca coração e amor no casamento, é insuperável. Eu tenho um casamento maravilhoso, a minha esposa é uma guerreira e uma parceira para todos os momentos, né? Tenho meninos brilhantes, falo para os meus meninos, né? Que eles escolham uma carreira em que eles levantem todas as manhãs com tesão de ir trabalhar. Eu falo isso. E falou, eu tô indo trabalhar. E não aquele negócio de que escolhe uma profissão que dê muito dinheiro, só né? Que e falou, tem que ir lá de novo. Quantas pessoas estão saindo de empregos que estão bem, financeiramente falando, mas que não agregam, não são felizes, né? As pessoas não estão mais aceitando um lugar que a energia não é boa, né, cara? Hoje em dia tá muito assim, E é por isso que as pessoas reclamam, né? Isso em qualquer setor, né? Você imagine alguém te atendendo, odiando o que tá fazendo, mas precisa estar ali por causa do dinheiro. Não vai te atender bem, não tem como. Não dá. E eu costumo falar isso nas empresas, né? Eu posso ter um conhecimento amplo, mas eu jamais vou superar uma pessoa que tem amor pela área administrativa, por exemplo, que não é a minha habilidade
a que mais se evidencia, né? Legal. Então não tem como. Então eu vou fazer o meu máximo e não vai ser o mínimo da outra pessoa. Legal. E a gente tem que ter consciência disso, né? E me diz uma coisa, então você começou ali praticamente no agro, né? Sim. E aí você foi estudar, você falou que se formou em... Daí assim, ó, eu me formei em economia. Economia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem, pior que tem. Mas aí eu era... o meu esporte é tiro esportivo, né? Eu estava comentando agora há pouco. E eu servi o Exército Brasileiro. E lá eu fiquei por quase 5 anos. Eu trabalhei numa unidade de engenharia. E eu, dado meu desempenho lá dentro, né? Minha dedicação de fazer com amor, né? Eu já fui para a garagem, eu já tinha carteira. Eles me convidaram para assumir a manutenção das máquinas pesadas. Foi quando eu comecei a ter contato com manutenção. Né? Então, eu não sou um executivo que saiu de uma universidade e foi para um cargo de envolvimento. Eu fui trilhando um caminho bastante rápido, mas bastante árduo. Mas né? era o que você gostava. Paixão. Sempre foi o que você Pneu gostava. Pneu tá no poro, o óleo lubrificante tá no poro, o diesel, Legal. o combustível tá no poro, né? Legal. E aí, cara, dito tudo isso, eu queria falar, vocês estão vendo aqui na nossa TV aqui, que tá aparecendo o logo da Ravex. A Ravex está aqui também, chegou muito forte esse ano aí com o Kleber Electric, trazendo, né, o sistema de monitoramento ali por câmeras, a telemetria, os telões lá que, né, deixaram o box e o motorhome, né, o espaço de eventos que a gente fez lá, um home para atender os nossos... para gerar um relacionamento, né, B2B, B2C ali no nosso motorhome, com os clientes da Ravex, a gente faz lá, vai antes nas corridas, faz o Ravex Day, em Londrina agora a gente vai estar recebendo 40 convidados ou mais da Ravex lá no nosso motorhome para falar sobre isso, falar sobre telemetria, falar sobre economia, no caso do caminhão de rua, no caso das frotas aí, mas por que a Ravex veio com a gente na corrida? E, coincidentemente, o Rodrigo hoje é um consultor também da Ravex, né? O conselho conselheiro consultivo da equipe Electric Truck e da Ravex. E aí vai falar um pouquinho aqui o que realmente ele faz e que, no caso da corrida, nós temos que andar rápido, não é economia. Nós temos que gastar e ser o mais rápido possível, que é o contrário da pista da rua, né? Sim. Que é o que as empresas querem, que é o cara chegar seguro e com economia. Então, mas por que a Ravex fala, se nós conseguimos ali, em real time, gerar para o Kleber informação que ele consiga colocar na prática, naquele momento ali, durante a corrida, que a gente tem o lance da fumaça, a gente tem o lance, né, da pilotagem ali, que a gente tem que mudar, né, durante a corrida, e a gente tem que gerar muita informação, muita telemetria para o piloto decidir rápido ali. Então, imagina pro motorista que tem que fazer tudo com calma, que tem que gerar economia, que tem que pensar no trajeto, que tem que planejar. Então a Ravex está chegando forte com isso e o Rodrigo tem grande parte nisso aí tudo, né, Rodrigo? Da Ravex foi assim, Kleber. Começou com um trabalho de consultoria numa empresa, né? Eu voltei a ter contato com frota, porque eu acabo fazendo outros trabalhos de consultoria bem amplos, né? Navego bem na área administrativa, financeira, tributária, fiscal, operações, compra, suprimento, supply, entre outros, né, logística, né? E eu desenvolvi vários trabalhos na minha carreira, né? Inclusive, o caminhão o Iveco 480 que foi lançado, foi feito dentro do Bertin por uma encomenda nossa para poder equalizar ele no mesmo consumo e desempenho do Volvo 520. E gratamente nós conseguimos fazer uma customização do caminhão, né? Foi alterado, né? Todo o caminhão. E deu tão certo que a Iveco lançou esse caminhão. Eu levei, inclusive, ele para Cana. E o que é a telemetria? E lá eu fiz um trabalho com a GoBrax, eu acabei me aprofundando em todas as empresas que fazem telemetria no país. E o Jair é uma pessoa brilhante e ele me deu uma oportunidade única. O Jair é o dono da Ravex, gente, CEO da Ravex, inclusive um abração aí, Jair, todo mundo da Ravex. Que era não explorar o meu conhecimento, mas sim me levar como parceiro, né? Então eu estou lá para remodelar toda a ferramenta de telemetria, né? Aplicar todo esse conceito, porque
A telemetria só vai te dar dados, né? E o mais importante do que isso, né? É o que você faz com os dados. É o que você vai fazer com os dados. Que é o que nós estamos fazendo na corrida, no teu caminhão, né? Que é ao contrário da economia, mas até que ponto eu posso explorar o caminhão e que eu não tenho uma ruptura, porque eu perco a corrida. Exatamente. O que é legal, né? No meu caso lá, vocês vão me gerar dados, vão me dar a informação e eu vou ter que resolver muito rápido o que fazer, Isso né? mesmo. E coisa que as empresas têm tempo para pensar, para tomar decisão, para planejar, né? Você pega, por exemplo, né? Um motor é feito para trabalhar hoje a mais ou menos 96 graus. Nessa temperatura, o motor entra em perfeito equilíbrio. Ele tem todas as folgas axiais ajustadas, porque nesse motor tem vários materiais. Eu tenho aço de diferentes densidades, eu tenho ferro fundido, eu tenho bronze, eu tenho latão, tenho alumínio. E nessa temperatura tudo entra em harmonia, e aí eu tenho longevidade da máquina desde que eu aplique todos os fundamentos de direção econômica. Nossa, muito importante o que você está falando, vou até cortar você, me desculpa, mas assim... Olha que legal, cara, você já tá me ensinando uma aqui, por exemplo, a gente tem aquele costume de, não, a gente tem que sair muito frio ali pra corrida, principalmente pra classificação, porque, né, o motor mais frio não vai gerar fumaça e tal, nananã, só que não é bem por aí, né? Eu acho que assim, se você sair frio demais também, você também não vai ter o desempenho total do motor para poder gerar o máximo de potência que ele pode dar para você classificar. E o pior do que tudo isso, você vai sair com ele frio e vai colocar carga total nele. E ele não está ajustado dentro. Tanto, isso é tão importante que ao contrário... a gente não sai frio, mas eu digo assim, acho que dá esquentar mais do que a gente... todo o conjunto, exatamente, que é o que nós ensinamos para a economia, né? É sair com o caminhão, né? Esquentando o óleo do motor, transmissão, diferencial, esquentando o pneu, esquentando o sistema de suspensão. Mas eu digo esquentar bem, você falou aí a temperatura certa, 96 graus. Então imagina que o teu motor não tem válvula termostática. Se pegar um pistão original de fábrica e colocar no teu motor, ele funde. Nas primeiras viradas. Porque o que acontece? Como você trabalha com temperaturas mais elevadas, tem uma dilatação térmica maior que o pistão de fábrica está projetado para trabalhar com temperaturas menores. Então, no teu caminhão, nós temos que fazer um pistão, tem que fazer biela, né? Para que nessa condição de severidade, a dilatação térmica entre perfeito equilíbrio e o teu motor não aguente só uma corrida, mais do que uma corrida, e ele entregue a performance de como se ele fosse um motor recém-retificado. Então isso é muito importante, é um paralelo muito legal mostrar isso. Isso serve para quê? Isso serve para qualquer veículo a combustão. Olha que legal. Tudo que a gente está falando aqui serve para moto, serve para carro, serve para caminhão, motor, serve para trem, motor, serve para navio. Né? Eu nunca testei isso em turbina de avião, mas com certeza os monomotores, né, os bimotores, a aplicabilidade é idêntica. Tanto que a gente faz um produto que a gente fala, né, que é o condicionador de metais da Electric, que inclusive não contém cloro, é muito bom, o pessoal elogia bastante o produto, e o pessoal fala assim, mas serve para motor 2 tempos? Serve para motor 4 tempos? Serve para motor... Eu falei, serve para motor de avião. Se você quiser colocar em qualquer motor a combustão, você pode colocar o condicionador de metal, porque a mecânica, ela é a mesma, vai mudar a cavalaria, vai mudar o torque, vai mudar outras coisas, mas o sistema de lubrificação é igual, então você pode usar. E é isso que eu sempre digo, né, que motor é motor, motor é motor. Você fazer um motor de um pistão de moto é igual você fazer um motor de caminhão de 6 pistões, né, de 1.000 cavalos lá que a gente faz. Então, isso que é legal, porque eu acho que assim, no que a gente faz, né, por que a Ravex veio também e está ajudando muito nessa parte? Porque a gente tem os produtos para gerar economia para o motor, que é os produtos da Electric que produz automotivos. O líquido de arrefecimento, para diminuir a temperatura. Exatamente, para trabalhar na temperatura certa, né? E a Ravex vai gerar, com o sistema de telemetria dela, os dados de quanto nós vamos gerar de economia nesses motores, né? Isso mesmo. Não só isso, né? Nós vamos pegar a temperatura de freio, a pressão de entrada e saída de turbina, e nós vamos pegar a velocidade, e nós vamos, assim, entre outras coisas, né? Poder te orientar, assim, nessa curva você pode frear de forma mais tardia. Isso. Né? Para aproveitar um pouco mais a velocidade de reta. Naquela você freia antes, mas tem uma retomada um pouco melhor na saída. Então, essas são as informações que o piloto a gente estava falando muito legal sobre isso, né? Que aquilo que você faz no caminhão é o que eu aconselho para as empresas. Porque o caminhão
é segundo a segundo. É isso aí. Entendeu? É a pista, tenho mais pneu, né? Grudado no asfalto, menos, ou sofri um acidente, eu tenho mais poeira, ou pedregulho, que, né? Sim, né? sim. A etapa de Campo Grande tinha bastante Sim, pedregulhozinho, né? Porque sim, saía muito fora, junto à terra, porque poeira. Tava até muito perigoso. Isso é empresa. É a empresa. Entendeu? É igual a empresa. A gente tem informação, mas o ajuste em real time, né? Quem faz isso é que o motorista. No meu caso, o piloto. Então, a Ravex vem para te entregar esse pacote de informações. Eu acho que foi magnífica a nossa participação, porque eu vi muita gente filmando e tirando foto, e uns até meio envergonhados aqui com o celular escondido filmando. Eu falei, pode ir lá filmar, não tem problema nenhum. Vontade. É isso aí, Nós recebemos aqui para esconder, é para mostrar, né? E recebemos alguns convites de outras equipes, né? E outras categorias. A gente ficou até lisonjeado. O chefe de equipe da Full Time foi lá, do Rubinho, e falou, cara, posso tirar foto, posso filmar? Então a gente ficou super lisonjeado, né? Bom, de uma equipe como o Rubinho, que é um piloto que performa na Fórmula 1. Né? Então, e os caras estão lá. Eles estavam na NASCAR, né? E, saí da NASCAR ali no nosso box, e o pessoal também de outras equipes foram lá, mas eu fiquei mais impressionado com o pessoal da Full Time, mesmo que estão na Stock Car, né, cara? Os caras de ponta lá da Stock Car. E o Rubinho, que é um corredor. Então a Ravex chegou chegando. com a equipe Leve Truck, exatamente. Mas, cara, e é um começo. Eu acho que o que é legal, né, Rodrigo, da gente comentar aqui? A gente tá num começo. É um novo recomeço da nossa equipe, da Electric Truck, que veio de baixo, que eu gosto de lembrar muito essa história, porque para quando a gente chegar lá, as pessoas saberem o que foi trilhado, né? Nós temos só 3 anos de equipe, contra equipes lá que estão lá há 25 anos, 30 anos lá, com experiência, mas eu acho que a gente está trazendo coisas novas. Por exemplo, minha equipe toda foi formada do zero, com caras que não eram de corrida, né? Por exemplo, o Gustavo, que veio de montador de motor de linha para... né, tá aprendendo tudo, né, eu falo que nós estamos aprendendo junto, eu tô pagando para ir por isso, né, que eu podia trazer alguém que entendesse que já fosse de corrida, eu falei, não, mas eu quero do zero, nós vamos aprender junto, vai ser mais difícil, nós vamos errar mais, mas também quando a gente acertar, cara, nós vamos saber coisas que os caras lá, que tem vícios, não sabem. E é o que está acontecendo. Então, com a chegada da Ravex, a gente traz traz novidades que os caras não pensaram. Por que não teve outra equipe grande que fez com uma empresa mesmo isso? Porque nós estamos fazendo tudo realmente, eu acho, primeiro, com inspiração divina, que eu coloco sempre meu joelho no chão, ele que vai mandando. Eu falo que eu não ponho e não tiro ninguém da minha equipe. Quem põe e quem tira é ele. Quem já passou pela minha equipe sabe disso. Todas as orações eu falo isso. Quem manda é Deus. É Jesus tá on total mesmo. Mas eu tenho certeza que a chegada da Ravex é uma coisa que vem no propósito de Deus, porque vem para uma equipe muito nova e que agora vai começar a trilhar aí, nós sempre, graças a Deus, subimos sempre um degrauzinho. Uma equipe que não terminava nenhuma corrida há 1 ano e meio, quando eu peguei a equipe, hoje, terminamos corrida, já fomos pro pódio, e agora nós vamos começar realmente a ter os resultados, e pode ter certeza que a chegada sua e da Ravex vai fazer toda a diferença nisso. Sabe, Kleber, o Gustavo é um menino brilhante. Né? Nós somos um pouco mais vividos, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue ver no fundo dos olhos tem 26 que anos, ele tá voando. Né? E quando eu vinha para cá, eu sabia que você ia me entrevistar, né? Que a gente ia fazer um bate-papo, mas eu não sabia o que era. Eu lembrei do túnel dos ventos da Ferrari. Lembra o que significou isso para a equipe Ferrari? Né? E o que foi isso? Disruptivo. Porque ainda mais na Fórmula 1, né? Isso é calculado, a resistência mecânica do ar. Sim. Os carros são desenhados, mas o túnel do vento foi disruptivo e foi uma sacada brilhante. Que é o tal de hoje, o que gera o downforce, né? Que o pessoal fala que faz toda a diferença, né? Eu vi um vídeo de um carro que quebra uma parte aerodinâmica lá durante uma curva. Na hora que quebra aquela parte, o cara já roda e já bate. Por quê? Porque é o que mantém o carro no chão. No chão. E como calcular isso, né? É isso que é o nosso segredo. Para a reta e para a curva. E como você prepara, e quantas curvas você tem para a esquerda ou para a direita. Então, o que nós vemos assim, conversando muito, né? E na semana retrasada foi o motivo de eu estar lá com a tua equipe, né? E acho que pelo menos 1 dúzia de alterações vão ser feitas no caminhão, né? Para a gente começar de forma disruptiva, pensar fora da caixa. Fora da caixa. Né? Coisas diferentes, não é aquele negócio, como na empresa, né? Sempre faz assim.
mas eu sempre faço assim o mesmo resultado. Então, não dá pra... qual que é a teoria da loucura, né? Esperar o resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá, né? Não vai. Então, eu acho muito legal, cara. Muitas coisas que você falou aqui me trazem, né? Assim, eu fico muito empolgado, porque, primeiro, nós estamos fazendo algo que poucas categorias no Brasil conseguem fazer, que é mexer e ver a mudança na prática, né? Mexer ali no caminhão. Na corrida. Você tá fazendo valer o seu cargo dentro da equipe, que é conselheiro consultivo, então você tá dando o seu conselho consultivo ali do que você entende. Foram feitas muitas mudanças, então eu acho que isso vai te dar muita... a hora que a gente começar a colher, né, os frutos disso, vai te dar muita satisfação, né? E poucas categorias nós conseguimos pôr isso em prática, fazer isso. Então a truck... É muito engessado. É muito engessado. Por exemplo, eu tô vendo agora uma outra categoria que eu fui convidada e eles falaram, não, mas aqui é tudo nós que vamos fazer, você só senta e anda. Eu falei, mas é isso que eu não gosto, eu gosto de mexer, eu gosto de ter... Então assim, é muito... Volto a dizer, de uma equipe que não terminava a corrida há 1 ano e meio, para o que nós vamos nos tornar... Eu acho que isso vai ser muito gratificante, cara. É uma coisa assim que vai ser surreal, entendeu? E nós vamos construir. Nós vamos chegar lá. O que eu aplico em pneu há 30 anos são teorias totalmente diferentes. Escrevi sobre isso, foi reportagem para fora do país. Nós vamos colocar agora na Copa Truck. E você vê, teu caminhão. E eu quero voltar a dizer, foi Deus, cara, que trouxe esse cara. E olha que negócio legal. Eu conheço o fundamento e sei o porquê isso é interessante e o que isso traz de resultado. Uhum. Mas os teus mecânicos não. Sim. E quando eu expliquei e eu usei o nível de pedreiro para fazer isso, e na hora deu estalo, falei assim, cara, é isso. É assim mesmo que funciona, é assim mesmo que é pista, e é assim mesmo que isso vai dar tração numa curva. E você vê, né, Rodrigo? Muito importante a gente falar aqui, porque isso vai ficar gravado e depois nós vamos assistir quando der certo lá na frente. Nós vamos falar isso, cara. Eu falo que é Deus que mandou você, porque assim, além de você ter o conhecimento, você tem a didática e a forma de passar isso, que a minha equipe acolheu. Porque também não é fácil, os caras que manjam, que entendem, eles não escutam qualquer um. Porque, não, os caras estão falando besteira, não vou fazer isso. E tem também a vaidade, o orgulho, né? Eu falo que o Gustavo é um menino muito novo, que ele ainda vai aprender muito. Então ele tem que aprender muito nessa parte, mas ele tem um conhecimento muito grande. Sim. Ele tem um conhecimento. Então é difícil, porque o cara chega lá, fala uma besteira pra ele já não escuta mais nada. E você não, você falou com lógica, numa teoria que fazia sentido e nós estamos colocando na prática. Então, por isso que eu falo que é quando é para ser encaixe. É quando equaliza, né? É muito bom. A gente tem muita alteração para fazer ainda, né? Tá tentando fazer o que é mais rápido por enquanto, né? Mas eu conversei com uma pessoa que ele é engenheiro mecânico, ele tá nas corridas, né? Em categorias diferentes, ele tá na Copa Truck também, ele tá na Fórmula Truck, sim, né? Que é outra. E quando a gente começou a entrar nesse assunto, nessa vibe mais técnica, e começamos inclusive com o sistema de refrigeração de freio, ele falou, cara, eu não pensei nisso. E o que você está falando é totalmente aplicável. Nós não conseguimos fazer no teu caminhão ainda, mas na próxima uma pequena alteração nós já fizemos. Eu vi lá. Mas agora tu vai fazer, na próxima vai ter. E isso vai dar... E o que é legal também, eu acho que o que a gente está fazendo, junto com o marketing da Ravex, de documentar tudo isso, de mostrar tudo isso, de mostrar o que nós... Porque nós não vamos esconder, não é... Tudo bem, é uma equipe de corrida, tudo, mas nós queremos mostrar o que deu certo, o que talvez não deu certo, porque eu acho que é isso, eu acho que se a gente puder trazer uma evolução, claro que nós não vamos falar tudo, mas o que dá para falar, nós vamos colocar ali para as pessoas saberem que, pô, olha isso. Você falou assim, cara, nunca pensei nisso. Isso é o legal da corrida. Isso é o legal da corrida de desenvolvimento. Isso que é o diferente das outras categorias, por exemplo, a Porsche, a própria NASCAR lá, que agora até dividiu, né? São 4 equipes lá, então vai abrir um pouco mais isso, de Sim. mexer um pouco mais ou menos, mas em outras que não dão, né? A Copa Shell HB20, a Porsche não dá, então várias categorias que estão chegando aí vem nessa gestão monomarca, que é um chefe de mecânico, um mecânico que manda todo mundo fazer a mesma coisa. Sim. Lá não, lá nós temos essa liberdade de mexer. De cada um fazer o seu. Cada um fazer o seu dentro do regulamento, né? Dentro do regulamento, mas que nos permite fazer muita coisa. Sim. E nós que somos uma equipe, né,
pequena, que estamos crescendo, que não temos ainda o apoio da Scania, vem uma Havex no lugar do engenheiro de uma montadora, né? Praticamente. A Havex entrou com essa responsabilidade da nossa equipe. Sim. Porque aonde falta lá o engenheiro da montadora para estar com a gente ali, tá vindo a Havex com você, cumprindo claro. papel com o teu mecânico. Exatamente, que é o Gustavo, exatamente. Né? Como é que faz? Então isso está sendo muito legal pra gente. Isso, assim, ó, é muito legal o que você está falando, Kleber, porque nós estamos falando de potencializar aquilo que a máquina consegue entregar, desde que não haja ruptura de algum material e isso não te faça perder volta ou perder a corrida. Exatamente. Então nós temos que levar a máquina, ela já está num estresse violento, né? Mas o que a gente pode aproveitar disso para te entregar velocidade, né? E do outro lado, a telemetria vem, e nós temos cases muito legais, que é assim, o quanto a gente consegue economizar, não só para o empresário, mas para o planeta. Uhum. Se nós aplicarmos todos os fundamentos de gestão econômica defensiva e preditiva, aliado à telemetria e a esses conceitos visionários, eles vão entregar pelo menos uns 35% de economia em combustível, até 50% de economia com pneu, 150% de economia no sistema de manutenção, 320% no sistema de freios. E isso vai entregar um ar mais limpo de até 50% a nível mundial. Então, o que nós temos na mão, todo esse desenvolvimento, nós da Havex, estamos tentando levar isso para realmente fazer a nossa parte, isso é um legado que nós queremos deixar, de entregar um mundo melhor. Não só por dinheiro, mas um planeta que você agrida menos, isso está nas nossas mãos. E a Copa Truck, ela tem essa vantagem que ela está comprometida com esse ESG, né, que é agora do meio ambiente, porque é justamente isso, a Petrobras entrou para patrocinar a categoria justamente se a gente zerasse carbono. Né? Então, vem totalmente comprometido e a nossa equipe também tem que entrar nisso, porque senão você faz fumaça, você é desclassificado. Então, a gente já melhorou muito nessa parte. E nós estamos brigando, não é só contra os outros pilotos, as outras equipes, nós estamos brigando contra isso, contra a poluição, né? A emissão de gases no meio ambiente. Então, isso é muito legal. E a Havex vem junto nisso, né? Ajudando a gente a entrar realmente nesse mundo, o que é o que ela já faz, que é o que ela já faz fora aí para todas as empresas. Cara, eu queria, antes do break comercial aqui, colocar uma ideia. Você estava falando ali, eu falei, cara, a gente tem que mostrar isso. Então, assim, para você que segue aqui o podcast, eu vi lá que 80% das pessoas que nos assistem não nos seguem. Então, assim, vai lá, clica no seguir, clica no sininho para os próximos vídeos. Nós vamos falar muito de carro aqui, não só de carro, como vocês estão percebendo, é carro, caminhão. O que tiver roda, nós vamos estar falando. E motor. Roda e motor nós vamos estar falando aqui no Pod Carro. Então já segue lá, curte, clica no sininho, manda pros amigos, comenta. Gente, isso ajuda muita gente. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e são poucos conteúdos como esse no YouTube. Então leva aí que isso vai ficar muito legal, porque qual que é a ideia? Trazer aqui para vocês tudo isso que nós estamos falando aqui na prática, aqui no canal. Você também pode seguir lá o Kleber Electric, @KleberElectric no Instagram, e tem o canal também, Jesus Taon Electric, que a gente coloca alguma coisa lá, e o canal do Pod Carro. Nós vamos começar a trazer coisas da corrida aqui no canal. Então, assim, você que está na TV aí, vai lá, já segue também e acompanha aqui também na TV, que nós vamos estar sempre por aqui trazendo essas novidades aqui. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Rodrigo Clausen, e vamos para o nosso break comercial e já voltamos aqui com muito mais Pod Carro. Valeu!
Fala, galera, estamos de volta aqui para o nosso Pod Carro com o nosso amigo Rodrigo Clausen, que é um amigo aí e virou nosso conselheiro consultivo da nossa equipe Electric Truck. Ele também faz isso na Ravex. E nós vamos falar um pouquinho nesse segundo tempo aqui sobre isso, sobre telemetria, sobre economia para as empresas, para as frotas. Só que antes eu quero pegar o gancho de quando nós terminamos a primeira parte, o primeiro tempo. Nós estávamos falando que nós estamos chegando aí, né, novos ainda, né, vocês fizeram uma etapa praticamente com a gente lá, com tudo, né, eu agradeço demais aí o Regis, o Andrei, a Jéssica, o Anor, né, todo mundo que teve lá, o próprio Jair, né, pô, tô muito feliz da chegada da Ravex aqui, com a sua chegada aí, que eu tenho certeza que foi coisa de Deus, e por isso que nós estamos aqui falando hoje, para que o nosso público entenda isso na prática, né? Para quando verem lá, falou, nossa, tudo aquilo faz sentido mesmo que eles estão falando. Então, eu queria que você colocasse assim agora, ou antes da gente falar da parte de telemetria, o que você sentiu chegando na equipe, o que você viu, você acha que está muito difícil, não vai ser tão difícil? E fazendo uma analogia com as empresas, né? Que como que é quando você chega, que você observa, que você fala, opa, tem que mudar alguma coisa aqui nas empresas aqui, porque isso aqui não está sendo legal para o dono lá na ponta, né? Como é que, assim, ó, Kleber, na nossa casa, com os amigos, na empresa, na equipe, né, de corrida, não é muito diferente. O que eu aprendi na governança corporativa, né, que a gente tem que aproveitar a cultura da empresa, todo o legado dela, né? E isso tem que ser bem explorado. Em todas as empresas que eu passei até hoje, eu nunca levei ninguém comigo. Nunca deixei ninguém desassistido, mas nunca levei. Porque a essência sempre está dentro do negócio. Uhum. A tua equipe, a essência está lá dentro. E você acha que falou muito bem, né? No bloco anterior, quando você falou como que a gente conecta isso. Porque se a gente esperar ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, não vai ter nunca. Não vai ter. Né? E o quanto a empresa está aberta para ser disruptiva. Porque muitas vezes o que você faz hoje não serve para amanhã, e o que vai fazer amanhã é coisa que você fez há 5 anos atrás. Então, essa transição também que eu passei nas empresas, né, de passar por empresas, eu levei conhecimento e aprendi muito. Então, eu estou gratamente hoje dividindo, né, um pouco do conhecimento que eu aprendi na minha carreira profissional com a equipe, né? Isso eu acho que é a mão de Deus, né? Jesus está como você fala, né? É isso aí. Porque quantos abrem esse espaço para escutar? Você falou um negócio muito importante no bloco anterior, né? O quanto do meu conhecimento, do meu ego, de eu querer colocar o meu em prática e deixar um pouco do Rodrigo de lado, por exemplo. E aí eu vi essa receptividade, eu consegui equalizar. Né? E eu acho que isso transcende o nosso entendimento terrestre, né? E vai para uma química, né? Sei lá, da ancestralidade, da espiritualidade, né? Eu acho que é isso que conecta, né? E nós estamos colocando, né? E aplicando fundamentos que, quando eu falei, né, usar um nível para fazer o jogo de pneus para pista, que é o que nós fazemos no caminhão, e isso evita de se fazer rodízio numa carreta, não precisa fazer rodízio a vida inteira dos pneus, né? E levar isso para a pista. Então, se lá serve, esse conceito serve aqui também, né? E esse conceito pode potencializar o teu resultado em alguns segundos, sei lá quanto é que isso vai representar, porque a gente não tem os dados ainda, é muito novo tudo, né? Sim. E outros conceitos de freio, de refrigeração, de troca térmica e várias de gestão, de equipe, posicionamento, de comunicação, porque o mesmo problema que as empresas têm hoje, elas têm problema de comunicação. Isso é um problema como grave. Sai e como chega. Então, como você se comunica com o teu chefe de equipe e como o teu chefe de equipe te orienta para não acontecer aquilo que você falou, que isso está no sangue do talvez como o chefe de não equipe pensar a equipe, né? De forma que ele te fala, para não despertar em você o gatilho de pensar. Você tem que só reagir. Lembra que eu contei do tiro, né? Que é reativo, né? Você chega num ponto de precisão que você não... Certo? A precisão, né? O tiro prato, né? Que você não atira mais olhando. Você atira no tempo. Você pode ficar... Né? Porque a gente comentou antes aqui, galera, que assim, quando eu comecei no kart e tal, eu percebi isso, né? Até porque a minha coach, que é a Débora, que é a minha mulher hoje,
eu nunca tive coach, né? Ela só falava assim, Kleber, você pilota muito melhor quando você não tá pensando. Quando você tá fazendo instintivamente. Eu tenho trazido isso desde sempre comigo, porque eu acho que é isso que me faz um pouco diferente, talvez, de outros pilotos que vão lá, que estudam, que falam, não, é assim que tem que virar, aqui você pisa, aqui você freia. Eu não sou muito assim, eu sou muito no relógio. Isso aqui foi bom, então eu vou fazer... Vou manter isso aqui, nem que eu tenha que mudar a cada volta, né? Então você tá falando isso porque se o cara faz você, não, mas aqui você tem que fazer diferente, tem que você faz aí um negócio aí que você tá dando fumaça, né? Você vai mudar toda a sua forma de guiar e talvez ali você não vai ter muito resultado, né? Então... E não é a hora de fazer grandes mudanças. Exatamente. É a hora de pequeníssimos ajustes. Exatamente. Né? E assim, quando... A hora da mudança é o que nós estamos fazendo agora lá na oficina, que foi muita mudança. Isso. Agora vamos ver na prática lá. Agora, se não deu certo, nós temos que voltar para casa e fazer as mudanças para um outro lado, né? Isso. E olha que negócio legal, né? No tiro, quando eu atirei campeonatos e tal, né? Quando você se equaliza com a pista e você não escuta mais nada em volta, não é que você não escuta o caminhão, é que você apaga. Você não vê plateia, é o que importa. Você não vê caminhão na frente, isso está na tua cabeça. Você e a máquina. Quando você... É como se entrasse em transe, não é? Isso. Quando entrou... chega até a arrepiar. Quando entrou em transe, esquece, Aconteceu não tem. Não tem. Não tem, não segura. É isso aí. Porque você está exercitando tudo o que você sabe fazer em milésimos de segundo. É isso aí. O teu cérebro vai processar isso. É isso aí. A visão está só captando o que ele está processando lá dentro. Exatamente. Então é isso. E você está colocando em prática aquilo que você sabe fazer. E é isso que eu vi na equipe, né? É isso que eu vejo na Ravex, né? Eu vejo o amor do Jair pela empresa, né? Eu vejo os funcionários, a gente fica até 10, 11 horas trabalhando. Quem a gente vê fazendo isso? É difícil. E é por causa do dinheiro? Propósito. Não é por causa do dinheiro, é propósito. É só ter um propósito. E quando você tem propósito, você vai para a linha da paixão. É isso. Né? Você nós falamos antes, a equipe é a mesma coisa, né? Os meninos, nós terminamos a etapa de Campo Grande, praticamente nós tivemos 2 semanas para trabalhar para a próxima. Então, assim, eles já vinham virando noite para Campo Grande para terminar o caminhão, que é um caminhão novo, e agora viraram noite de novo. Para poder ajustar o caminhão. Pararam um dia sequer de ir lá para cá para poder ajustar o caminhão para essa próxima etapa. Eles viraram essa noite para pôr o motor, colocar o motor essa noite. Então, assim, não existe nada, não existe dinheiro que pague isso. Eu acho que isso é propósito. Se for, não tem outra coisa, né? O cara tá focado num propósito para poder fazer. E eu falo isso das empresas e falo para os empresários. Quando você tem um funcionário que ele abdica da família, que ele fica final de semana, tem que se dar valor. Sábado, domingo e feriado, que ele interrompe as férias dele, joga para frente, se tiver, às vezes nem tira. Ele ama muito mais a empresa do que o próprio dono. Isso aí. Porque o dono da empresa é dele. É isso aí. E o funcionário não. Não é dele. Ele tá fazendo aquilo, ele tá colocando na frente da família dele. Então tem que ser dado valor. E eu acho que essa energia que a gente tem, né, que a gente tem lá dentro, né, acho que nós partilhamos as mesmas crenças, valores, né, que liga principalmente a uma amplitude do universo que nós não conseguimos entender, por mais evoluídos que nós sejamos, né? Exatamente. Que está acima de nós, né? E que conecta a gente de forma tão perfeita num determinado momento do tempo e que é inexplicável. É isso aí. Porque o nosso contato foi como? O primeiro contato foi lá e foi um negócio legal, porque a Ravex fez a parceria com você, né? Sim. E aí o Andrei falou, pô, vamos lá para Interlagos. Eu falei, até brinquei com ele, mas não é para trabalhar, porque eu não sou chegado em trabalhar. Ele falou, não, vamos lá, não precisa trabalhar. Mas eu não sabia que tinha corrida, eu não sabia. E quando eu cheguei lá tinha corrida, porque eu fiquei final de semana aqui, né? E você é um fissurado por corrida, pelo que eu vi. Né? Eu sou apaixonado por máquina. É legal. Eu faço porque eu amo o que eu faço. E você acompanha a Fórmula Truck, né? Desde lá de antigamente. Desde as primeiras corridas, quando o Aurélio e a turma lá não tinha do caminhão muito você ajeitado. Você acompanha bem antes que eu, porque eu praticamente eu conheço de corridas de caminhão e de corridas de caminhão e de caminhão há 3 anos, que foi quando eu peguei equipe, porque eu sabia só pilotar. E eu tinha pilotado kart, carro, coisas leves, né? Então, assim, eu confesso isso porque, assim, realmente o que me levou a correr de caminhão foi minha paixão por automobilismo, né? Aconteceu de eu cair de paraquedas dentro de um caminhão porque Deus quis. E eu falei, bom, se é aqui que ele quer... E aí sabe por que eu faço uma analogia assim? Porque
Eu amo muito automobilismo, hoje amo muito os caminhões, entendo tudo, assim, o quanto eu precisava entender de caminhão, porque, por exemplo, antes eu não sabia o que era uma unidade de um caminhão, hoje todas as partes de um caminhão eu conheço, né? Tive que conhecer, né? Porque a gente trabalhou por muito tempo sem um chefe de equipe, então era o piloto, eu era o chefe de equipe, dono da equipe, então eu tinha que saber tudo. Eu que comprava, eu que fazia tudo, então você tinha que entender todas as partes ali. Mas eu faço uma analogia que eu falo que o caminhoneiro, você sai para a fé expressada, como você vê num caminhão, você não vê em nenhum outro lugar. Porque todo caminhão você tem uma frase ali de fé, um Jesus desenhado, uma Nossa Senhora. Então eu não sei se Deus me colocou nisso também por conta disso, sabe? Porque vai ser quando acontecer, vai ser essa receptividade que teve da Jesus Tá On, que foi uma coisa que não fui eu que criei, isso foi uma inspiração também, desse pessoal, o pessoal pede o adesivo da Jesus, me dá um adesivo da Jesus Tá On, não me pede um autógrafo, pede o adesivo da Jesus Tá On, pede para o filho conhecer o canal, e aí eu tenho atraído muitos jovens, filhos de caminhoneiro, filhos de pessoal de corrida, todos os perfis, mas principalmente o do caminhoneiro, cara, que é o cara que se identifica mesmo com essa fé, né? Quero ressaltar o Jesus Tá On com uma passagem na minha vida. Eu tenho um menino que é especial, ele é cego, tem pauta autista, tem problemas hormonais por causa da má formação genética e é fissurado em ônibus. Faz engenheiro passar vergonha. Até legal. Por causa da pauta autista, sim, né? E ele é apaixonado no que ele faz, né? Daquele do mundo dele, né? Eu também sou, e acho que eu estudei todas as religiões, todas as doutrinas, porque nós não procuramos só recurso medicinal para ele, mas procuramos recurso espiritual também. Que legal. E a gente continua fazendo e continua aperfeiçoando. E eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo tem um propósito muito maior. Eu tenho certeza. E eu sou muito ligado ao propósito. Muito bom. Né? Não ao financeiro. O financeiro é a consequência do que a gente faz. A gente ia deixar esse momento de Jesus Tá On mais pro final, mas já valendo aqui pro momento de Jesus Tá On. Quando chega uma pessoa como você, assim, a gente vê que foi Deus que trouxe, né, cara? Não tem outra coisa, né? Então, isso me deixa muito feliz, porque eu falo, opa, então se Deus tá mandando é porque eu tô no caminho certo, né? E a gente, não só eu, né? Quando eu falo eu, equipe, né? A gente tá no caminho certo aí, e Deus vai mandar as pessoas certas como você. Sabe, Kleber, isso mexe muito com a gente, né? Porque eu fiz a minha vida inteira por paixão, tudo, né? Me dediquei muito, trabalhei muito, estudei muito, né? Gratamente eu cheguei num nível de conhecimento, porque eu também fui muito humilde de chegar, mas por quê? Por que faz assim? Né? E as pessoas me ensinaram. Pessoas, o Aleixo, por exemplo, que era um operador de máquina, era sargento no quartel, era cabo na época, ninguém conseguia aprender com ele. E eu aprendi a operar máquina com ele. E ele não ensinava a ninguém. Então eu consegui equalizar com ele, sabe? Criar frequência para que ele me ensinasse. Né? O Rubinho me ensinando sobre mecânica, depois a empresa de ônibus, quando fui mecânico, né? E assim, ao longo da minha carreira, eu gratamente gostei muito mais de trabalhar, não que seja diferente, com pessoas de mais idade. O que todo mundo tem dificuldade por conta do nível de conhecimento, e eu tive mais facilidade de equalização. Né? E eu costumo falar, a minha equipe, né? Eu pratico a caça também, né? Regulamentada, e a minha equipe são de pessoas muito humildes. Legal. Né? A humildade tem que estar na frente, né, cara? Mas eu sei equalizar, entendeu? Para girar a conversa, a brincadeira e tal, e aquele é o meu momento. É isso aí. Né? Do mesmo jeito que eu transito com um empresário bilionário na outra ponta. Então, você saber navegar com toda a imperfeição da gente, de cometer erros a vida inteira, né? Claro. Essa questão... muito importante. Você saber transitar em todos os mundos ali e obter o resultado disso, né? E é a mão de Deus, né? Mas assim, nós também fazemos escolhas, né? E as nossas escolhas nos propiciam pessoas cada vez melhores. Então, se eu vou por uma linha de respeito, né, de espiritualidade. O que se planta se colhe, né, cara? Não tem pra onde correr. O que você planta o bem vai colher o bem. E assim, na Ravex eu encontrei isso. Fazia muito tempo que eu não encontrava em outras empresas. Que bom. E gratamente encontrei isso com vocês, né? E por isso que de coração eu estou ajudando muito. Além de toda a receptividade de escutar. Sim. Né? E eu falo para os empresários, né? É uma via de duas mãos, né? Pelo menos escuta. É isso. Mesmo que você não vá fazer, adotar. Pensa 2, 3 dias.
Eu fiz um curso de pneu 4 vezes com o mesmo instrutor, Pierre de Sora. Daí na última ele falou assim, pô, Rodrigo, você aqui de novo? Daí eu falei, professor, eu costumo dizer, quem me ensina, eu costumo chamar de professor, né? Independente da posição. Tá certo. Daí eu falei, professor, eu já fiz mais coisas do que o senhor me ensinou, e fiz coisas que eu não fiz coisas que o senhor me ensinou ainda. Eu tô aqui para aperfeiçoar. E o senhor é um cara especialista, eu tô aqui para aprender. É isso aí. Aí no último curso, o último dia, ele me deu toda a tarde para falar. Olha só. Daquilo que eu vinha desenvolvendo na minha carreira e tal, para palestrar. Que é aquela palestra de 4 horas que você faz. Só sobre 4 horas. essa também. Mas então, assim, aprendendo com muita gente há muito tempo. Exercitando pequenas coisas que levam a grandes resultados. Uma somatória de pequenas coisas. Eu até falando, né? Quando o Juntolo, por exemplo, foi assim, muito gratificante. O Bertin também foi um laboratório para mim. Nós tínhamos caminhão movido a sebo de boi bovino puro. Né? Quem tem caminhão movido a sebo de boi movido puro no mundo? Nunca nem ouvi falar disso. No exército, eu fiz várias mudanças em máquinas, que é aquilo que você falou, né? Você tem que transmitir como o caminhão está na pista, para que quem conhece a engenharia do produto, assim, então eu tenho que fazer esse ajuste. É isso. Quando isso equaliza, que você falou gratamente antes da gente começar o podcast, né? Quando isso equaliza, é insuperável. A gente falou do piloto lá aquele que se queimou da Fórmula 1. O Niki Lauda. O Niki Lauda. É isso aí. Que ele falou que ele sentiu o carro na bunda. Né? É isso aí. Entendeu? Eu tava falando antes também que o pessoal, quando eu comecei a ganhar lá no kart e tal, fui pro campeão brasileiro, aí fui brasileiro e profissional e amador. E aí o pessoal do amador vinha, né? O pessoal do profissional também, mas mais o pessoal do amador falou, pô, você foi campeão lá, foi campeão aqui. Cara, como que você faz lá tal curva? Eu falo assim, cara, eu não sou bom pra ensinar. Mas posso falar, se eu puder dar a melhor dica... E quando eu fui pra Copa Shell HB20 também, muita gente fala, Kleber, como é que você faz lá? Como é que você faz aqui? Eu falo assim, e eu sempre dei esse resultado. Eu falei, sente o kart, sente o carro. Porque não adianta eu te explicar, você vai fazer de forma diferente. Então, se você sentir o equipamento, e você sentir, para de querer fazer o que os outros fazem. Faça o que você sente. Você veja o melhor resultado que você tem, faça de formas diferentes e pega a sua melhor versão. Não tem outra forma de fazer, que é quando você sente, né? Aí você aprende, de verdade, fazer. E sabe por quê? Não sei se você já pensou nesse viés. Então, agora me deu um estalo. Porque você prepara perfeitamente o carro para a condição da pista. Se ela é mais reta, mais curva para a direita, para a esquerda. Você prepara ele, claro. Né? E aí, cada condição da pista é totalmente diferente. É isso aí. De ter mais, menos muda caminhão, hora, o cara apertar um pouco mais para a direita, um pouco para a esquerda. E um vazamentinho de óleo que teve. E se você estiver limpo, andando sozinho na pista. É isso aí. E conforme você freia, e o tempo de reação do freio está mais aquecido ou não, e te der um vento lateral e te empurrando para fora, muda totalmente tudo. A curva. Muda isso aí. Agora, se for ao contrário, te traz para dentro. Então, esse ajuste... Você tem que estar preparado para isso. Esse ajuste... E eu falo que o pessoal lá no kart falava assim, pô, mas você não faz uma volta igual a outra e o tempo é igual. Você faz uma volta por fora, uma volta por dentro da curva e a volta vem... Eu falo, porque eu senti que naquele momento eu tinha que fazer diferente. E vai, e muda. Então, eles falavam... Tinha que construir o caminho mais rápido para aquela condição. Exatamente. Eles falam, pô, a gente empurra todo mundo, mas você é diferente. Você fala, me empurra na curva. Porque o que eu falava? Todo mundo fala, não me empurra na curva porque você me desconcentra. Eu posso rodar e tal. E eu falava pros caras diferente. Falava, não, me empurra na curva. Porque eles não conseguiriam me empurrar na curva. Porque a minha tocada eu vou jogar a freada lá pra dentro, e ele que vai estar empurrando, eu vou, nesse momento que eu tô fazendo a curva o mais rápido possível, eu tô puxando ele junto comigo, e ele vai sair me empurrando. Então por que eu falava isso? Porque eu falava, não vai dar tempo de eu explicar pra ele, que se eu falar pra ele não me empurrar na curva, ele vai ficar com medo, ele vai frear antes, ele não vai ter medo de bater em mim pra eu não rodar, e ele não vai sair perto de mim na saída de curva. Então olha só, né, a gente pensa muito rápido e eu acho que é isso que vocês fazem. Uma coisa que eu não queria deixar de dizer aqui, é que aqui se você olhar na camiseta, a gente tem a Ravex, a GTO e a Hi-Tech. E a Electric também, que tá vindo aí com o condicionador de metal. O que eu tô vendo que tá se formando também, né? Eu acho que a gente tá formando um grupo aonde a gente vai conseguir, por exemplo, a gente teve uma reunião ontem que a gente atende a Cometa, né? A Aviação Cometa, todo mundo conhece a Aviação Cometa aí de ônibus, né? É muito tradicional. E a nossa empresa atende lá, e eles abriram, né, uma coisa pra gente poder trabalhar, que é a telemetria ali dos ônibus e trazer
junto com a GT Oil, que faz o lubrificante, que é inclusive homologado na Alemanha, né, na Mercedes na Alemanha, junto com a Hi-Tech, que tem alguns produtos automotivos aí que também geram economia, junto com os produtos da Electric também, que são outros que a Hi-Tech não fabricam, e junto com a Ravex, para fazer todo esse trabalho, não só na Cometa, mas em outras empresas, para fazer todo esse trabalho aí de gerar economia, ponto. Né? Então a gente vai ter todos os produtos e reeducar o motorista com a telemetria. Então, juntando tudo isso, vai gerar uma economia de até quanto? Eu queria te falar, porque é impressionante, eu sei, né, o que você vai responder, e eu acho impressionante isso, e os donos das empresas ainda não se ligaram. Até quantos % uma empresa consegue economizar na prática, ali na frota deles, fazendo tudo isso rodar perfeito? Eu vou te dar um exemplo, de que é um case real que a gente apresentou, inclusive, lá quando a gente fez o lançamento do caminhão. Entre sair de 18% de inércia para 40%. É 1.000 litros de combustível num caminhão. É 1.000 litros. Eu trabalho com telemetria há 30 anos. Quando nem se falava em telemetria e quando não existia a rede CAN, nós aparelhávamos todos os veículos com sensores. Inclusive, nós fazíamos pela Nets, a Nets fazia com a Mercedes-Benz. Ela que aparelhava para poder fazer todas as mudanças, né? Aí ele ia para um circuito vicioso, né? Aí, acelera mais, menos, mais carga, menos carga, mais peso, menos peso. Daí desmonta, vê como é que aconteceu o desgaste. Monta de novo igualzinho, coloca de novo no trecho. E o último é para ver até o que ele suporta de carga. Então, quando a gente agrega... E o que é a diferença, Kleber? A telemetria tem várias ferramentas que vão te fornecer os mesmos dados. Sim. Porque o tempo de marcha lenta, desacelerada, é tudo mais ou menos igual. Sim. Mas quando você pega é como você faz, não é o que você faz. Para tudo na vida não é o que se faz, é como você faz. E quando a gente pega essa, né, e eu consigo, porque antes de eu treinar os motoristas em direção econômica, eu fiz curso em todas as montadoras. Legal. Né? Eu sou instrutor, né? Sou professor na FABET, né? Sou consultor na FABET, que é uma instituição que forma motorista há 30 anos. Inclusive fez 168 mulheres carreteiras do zero ano passado para uma empresa só, né? Essa questão da inserção, né? Do ESG. Sim. Então, quando a gente conecta tudo isso, a gestão, né? Que eu fui executivo, a gestão, com a cabeça, com conhecer o motor por dentro, a transmissão, e saber qual dano causa e o que tem que fazer para evitar esse dano, isso é muito significativo. Dependendo da operação, você pode economizar até 40% do combustível, né, da maneira como o motorista dirige, mas sem fazer força nenhuma, 10%. Isso em combustível ou manutenção? Só combustível. E manutenção geral, porque no final o que importa é o que o cara economizou no mês ali. Olha, só de freio, se não for um motorista que acione muitos freios, só freio dá 317%, é o número exato. 3 vezes mais. É muita coisa. Isso é matemático, isso tem base histórica em todas as empresas de telemetria. Sim. Tem base histórica para trabalhar. Quando eu vou para pneu, eu vou ficar lá com 30%, 20%, 40%, né, de pneu. Porque, assim, quando eu te falo do teu caminhão, tem que colocar o caminhão na cabeça. O que eu faço para o caminhão ter menos resistência mecânica, né? O que eu faço para ele ter uma troca térmica melhor, porque se eu tiver troca térmica melhor, eu consigo rampar mais rotação, velocidade, sistema de freio. Então, o que eu tenho que fazer para te dar uma condição de mais velocidade, de você aproveitar mais a máquina, né? No lado contrário da telemetria, o que eu tenho que fazer para mim extrair o leite de pedra. É isso aí. Né? E assim, é muito diferente. O Scania Série 3, ele tem curva de torque. Quando foi lançado em 98, o Série 4, ele tem curva de torque plana. Então não adianta ficar acelerando, porque eu vou passar do ponto extra econômico, eu vou gerar só consumo. Não adianta nada. E o torque ou potência não vai dar diferença nenhuma. Exatamente. Né? Você viu dirigindo o motorhome, né? O estilo de eu trocar a marcha, né? É só rampinha. Muito bom. E a Jéssica, lá na Ravex, aplicou os fundamentos de gestão econômica, até falei isso, né? Na outra semana que eu não vim... Um carro normal. Eu tenho que te contar uma novidade, eu ensinei ela, né? Indo no cliente e voltando, ensinando os fundamentos principais, né? Eu falei, tô economizando metade do combustível que eu gastava.
E agora a Flávia, que é parceira nossa... O quanto errado ela pilotava, né? A Flávia pegou um carro, tá gastando 24% a menos. Então, é isso que eu queria falar, né? Pra gente finalizar aqui a Ravex, é isso. Tem muitos produtos que vão gerar economia, mas o principal é os dados de como o motorista está se portando ali, ou o piloto, para poder gerar o resultado que quer se alcançar, né? Como orienta ele. Então, eu ouvi falar esses dados e eu achei impressionante. Você pode economizar ali de 30% a 50% fazendo essa nova, né, educação, com esses produtos, com tudo. Então, isso é muito importante para nossas empresas hoje do Brasil, que a logística, quem move o Brasil é o caminhoneiro, é o caminhão. Então, isso é muito importante. É uma novidade muito grande, que a Ravex, com os seus 86 produtos, que não vai dar para a gente falar aqui, agora, mas que com os 86 produtos, que não é só telemetria, não é só monitoramento, é tudo isso junto. Eu não gostaria de deixar de falar que o meu caminhão hoje, de corrida, ele tem 9 câmeras que, além de ser um entretenimento, de pegar o piloto, de pegar o passageiro ali por volta rápida, ele tá pegando suspensão, ele tá pegando a fumaça, ele tá pegando várias partes do caminhão, né, no monitoramento, e tá sendo transmitido ao vivo isso. Então, acompanha aí. Quem sabe a gente não transmite aqui no Podcar? Eu tive essa ideia agora, pode ser legal, né, junto com a Ravex, transmitir aqui pelo Podcar. E o que é legal? Tudo isso que nós estamos gerando ali na corrida, isso é usado com os 86 produtos aí da Ravex para frotas de caminhões, ônibus, etc. É isso? Ela é uma empresa de rastreabilidade. Né? Então, ela tem 86 produtos, dos 86, 31 de software. É a empresa mais completa em rastreabilidade que tem no mercado. Ela é ímpar. Tanto que ela presta serviço, fala alguma das empresas aí. JBS, Seara, BRF, Marfrig, Minerva. As principais aí do alimentício. São claro. 3.000 clientes, 3.500 clientes. Então, gente, tô chegando pertinho do final aqui. Siga aí também a Ravex no Instagram, no YouTube. Eles têm um canal muito legal, que inclusive o Jair entrevista também lá. Eu já fui lá, já gravei um podcast lá. E agora você vai gravar um comigo? Eu gravei um contigo e o Jair vai vir aqui gravar um comigo também. Mas eu quero voltar lá também agora pra gente falar da corrida, falar dessa parceria toda aí. Fico muito feliz, quero te agradecer já pela sua presença aqui no nosso podcast. Como você falou, se deixasse, a gente ficaria aqui por muito tempo aqui, porque tem muito assunto, né, pra gente falar. E vamos trazer, você vai voltar muito aqui pra gente falar das novidades, o que deu certo, o que deu errado, de tudo que nós estamos tentando lá na equipe, pra esse público aí que ama carro, ama corrida, ama caminhão e tudo que a gente traz aqui. Muito obrigado. É isso aí, Jesus tá on e vamos pra cima que ele tá on. Valeu, Rodrigão. Um abraço. Obrigado. Tchau.